Muito boa tarde a todos e a todas. A minha apresentação vai fundamentalmente incidir sobre a educação para a sustentabilidade, não falando sobre a educação para a sustentabilidade, mas efetivamente fazendo-a, ou seja, sensibilizando-vos a todos sobre a água doce, que é um recurso natural escasso, sobre a tomada de consciência em torno daquilo que é a nossa pegada hídrica, sobre como valorar a água para a conservar enquanto recurso natural e sobre proteger a água como um direito humano por forma a garantir a equidade no acesso. Passando aqui à questão da água doce, é bom que tenhamos todos uma consciência que ela é apenas 2,5% da água do planeta, mas esse 2,5% está, por sua vez, repartido entre 68% ou quase 69% nos glaciares e no gelo, 30% é abaixo do solo e apenas 1,3% está à superfície. E desse 1,3%, 73% está no gelo e, portanto, 0,22% na atmosfera e apenas 20,1% nos rios e nos lagos. Isto dá, obviamente, um mapa muito desigual em termos de escassez da água. Como podem ver, aqui a cor amarelo torrado, a maior escassez, depois amarelo mais claro o stress hídrico e a vulnerabilidade em diferentes tons de azuis. Vemos, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, um pouco mais vulnerável do que Portugal, mas ainda assim com algumas características de vulnerabilidade, mas obviamente o continente da África subsaariana e o sul da Ásia, extremamente vulneráveis em termos de escassez da água. Neste momento, 700 milhões de pessoas vivem em zonas de escassez de água, mas em 2025 viverão 1,8 mil milhões de pessoas em zonas com escassez de água. Isso não é dependente apenas do aumento demográfico, é dependente das alterações climáticas que irão induzir maior stress hídrico. Em termos de acesso à água potável, temos também, obviamente, um mapa que é extremamente desigual, mais uma vez uma grande vulnerabilidade na faixa ao sul do Saara, toda a zona centro-africana e uma parte da África Austral e, mais uma vez, uma vasta região da Ásia também extremamente vulnerável no acesso à água potável. E temos aqui o perfil de uso da água. E o perfil de uso da água induz-nos não apenas para os nossos comportamentos enquanto seres que precisam de água para beber, mas enquanto seres que precisam de água para tudo, inclusivamente para se vestirem e para a alimentação e para todos os usos. E, portanto, por exemplo, podemos ver que em Portugal nós gastamos mais água na indústria, enquanto, por exemplo, em Moçambique se gasta sobretudo na água na agricultura, ou enquanto nos Estados Unidos há, digamos, uma repartição entre a indústria e a agricultura. Portanto, há um perfil mundial que é muito divergente também em termos daquilo que é o uso da água. As alterações climáticas, como eu dizia há pouco, vão induzir, obviamente, grandes alterações ao nível do stress hídrico e da vulnerabilidade hídrica, e temos aqui um mapa que é claramente muito distinto daquele que era anterior. Por exemplo, em Portugal, nós vamos, obviamente, perder recursos hídricos utilizáveis pelo homem, e, portanto, cerca de 20% ou mais. E isto deve alertar-nos para o futuro. Mas essa perda de água já aconteceu em várias regiões do globo. Este é o mar de Aral, que ficava ou fica no centro da Ásia, entre o Uzbequistão e o Turcomenistão, e que, como podem ver, entre 1957 e 2007 há uma grande diferença na mancha do mar. E porquê? Porque a água dos afluentes deste mar foram desviadas, sobretudo para irrigar um cultivo, que é o cultivo do algodão. E este é o mar Aral. Como podem ver, estão lá navios, só que não está lá a água. Porquê? Exatamente por causa da produção de algodão, que todos nós utilizamos em t-shirts e camisas e na nossa roupa. Portanto, isto remete-nos para um conceito que temos que tomar consciência. Não é já sensibilizar para o problema do recurso humano, mas do recurso natural, mas é sensibilizar para aquilo que é a pegada humana em relação à água. Portanto, isto remete-nos para a noção da pegada hídrica de um produto
de uma empresa ou de um país. E a pegada hídrica de um produto pode ser vista não apenas naquilo que é a captação da água, ou seja, nós estamos habituados a ler estatísticas em que se diz que o consumo de água tem muito a ver com aquilo que é a água captada do subsolo ou captada ou desviada de rios e bacias hidrográficas. Bom, o uso humano da água é muito mais do que isso. O uso humano da água tem a ver com a pegada hídrica verde, ou seja, o volume da água das chuvas evaporada ou incorporada num produto, por exemplo, aquela que se evapora do próprio campo agrícola quando está a ser cultivada. A pegada hídrica azul, o volume de água dos aquíferos à superfície ou subterrâneos que é evaporada e incorporada num produto ou que desagua numa outra bacia hidrográfica ou no mar. E a pegada hídrica cinza, ou cinzenta, que é a pegada da poluição da água, ou seja, a quantidade de água que necessitamos para diluir um determinado poluente. Como podem ver aqui, as estatísticas tradicionais apenas têm a ver com uma pequeníssima parte daquilo que é o uso da água. Portanto, a captação da água, ou seja, as estatísticas tradicionais não introduzem nem sequer todo o uso direto da água e muito menos o uso indireto da água e que tem a ver com uma parte do consumo e da poluição. Por exemplo, se nós contabilizarmos toda a pegada hídrica, incluindo água verde, azul e cinzenta, isto dá que uma t-shirt de algodão consome 2.700 litros de água. Ou seja, esta minha camisa tem muito mais água, se assim quisermos, do que qualquer garrafa de água que eu necessite de beber durante o dia. E, obviamente, podemos ver que 1 kg de tomate incorpora 180 litros de água, uma garrafa de litro de vinho 120 litros, ou uma pasta de chocolate 2.400 litros, ou uma vaca, ou seja, 200 kg de carne sem osso, significam 3.100.000 litros de água. E, portanto, isto remete-nos, obviamente, para um cálculo da pegada hídrica, onde está incorporada toda a produção de matérias-primas, portanto, de cereais para a alimentação e a ração, as pastagens, o feno, etc., não apenas os cereais, e, obviamente, a água que é consumida pela vaca, mas também a água da manutenção de toda a propriedade agrícola. E remete-nos, obviamente, para a necessidade de calcularmos a pegada hídrica, por exemplo, de um país. E aí chegamos à conclusão que Portugal não é apenas deficitário da água, porque, em bom da verdade, os nossos recursos de água praticamente vêm todos de Espanha, não é? Se Espanha desviasse os recursos de água, nós tínhamos um sério problema, mas imaginando que os rios nascem todos em Portugal, que não é verdade, nós continuaríamos a ser deficitários de água, porque nós importamos água incorporada nos bens agrícolas e industriais que consumimos. E, portanto, nós temos que ver a pegada hídrica na relação com o comércio, ou seja, tudo aquilo que é produzido aqui e que é exportado leva a água daqui para uma outra bacia hidrográfica e vice-versa, não é? E, portanto, temos aqui a contabilidade nacional do uso de água, que tem a ver com a pegada hídrica interna, mais o uso de água para exportação, dá a pegada hídrica no país, a pegada hídrica externa mais a importação para reexportação da água virtual, é igual à importação de água virtual, e o consumo, digamos, é a soma de todas estas variáveis onde podemos encontrar aquilo que se chama o orçamento da água virtual, ou seja, todos os fluxos de água que estão, de alguma forma, embutidos nos produtos que consumimos, importamos ou exportamos. E temos aqui um quadro que é absolutamente surpreendente. Este é o gráfico da pegada hídrica de vários países, ou seja, países com população superior a 5 milhões de habitantes, e temos Portugal. Este gráfico tem uma leitura difícil à distância, mas temos a média mundial, portanto há aqui um tracejado a azul, que é a média mundial. Depois temos o Níger, a Bolívia, os Estados Unidos e Portugal. Ou seja, Portugal é o 4º país do mundo com a maior pegada hídrica. Temos realmente um excelente comportamento. E aqui temos um mapa que nos mostra aquilo que é o balanço da água virtual por país e a direção dos fluxos de água que estão, de alguma forma, incluídos no comércio dos produtos agrícolas e industriais. Como podem ver,
Portanto, estas setas representam importação e exportação de bens e, portanto, também importação e exportação de fluxos de água que estão, obviamente, incluídos nesses bens. Esta é a pegada hídrica da humanidade entre 1996 e 2005 e, como podem verificar, claro, a Europa e a América do Norte, mas também a Índia e a China, mas obviamente que aí a população é muitíssimo maior do que a nossa, não é? Temos todos uma pegada hídrica muito elevada, mas à nossa proporção, Portugal tem efetivamente uma pegada hídrica demasiado elevada. Sensibilizados e tomando consciência daquilo que é efetivamente o nosso impacto antropogénico neste recurso natural, a outra questão que se coloca é, então, como é que damos ou não damos valor à água? É porque, efetivamente, o que é que nós valorizamos na água? Apenas a água que bebemos. Nós, quando falamos da água como uma necessidade ou como um direito, é da água para beber, ou quando muito, para confeccionar a alimentação. Mas a água é muito mais do que isso. A água não é apenas a água que serve para confeccionar os têxteis, não é apenas a água que serve para beber ou para o consumo humano e animal, é também a água da qual dependem uma boa parte do serviço dos ecossistemas à escala da humanidade. E, portanto, obviamente, nós temos que aprender a dar valor, a fazer também uma valoração que pode muito bem apoiar a decisão política, muito mais holística, quando destruímos uma zona úmida para plantar um grande centro comercial, como fizemos em Portugal há muito poucos anos, ou, obviamente, para tratar das oportunidades futuras. Ou seja, quando se fala de economia verde, a principal infraestrutura verde, a nível mundial, numa zona que, por exemplo, tem muitos riscos de furacões, será certamente aquilo que é uma zona de mangal, e, portanto, que protege dos ventos e que protege da entrada dos ciclones ou dos furacões, de acordo com estando no Índico ou no Pacífico. E, portanto, a questão é que tipo de infraestrutura é que nós valorizamos? Uma infraestrutura de betão ou uma infraestrutura natural? Um trabalho feito há uns anos atrás, em 2005, digamos o chamado assessment ou avaliação do serviço dos ecossistemas para o novo milénio, e que classificaram o serviço dos ecossistemas entre aqueles que fazem a provisão de bens e serviços, portanto a alimentação, a madeira, a água potável, ou aqueles que regulam o clima, ou aqueles que suportam os ciclos geoquímicos que necessitamos, ou, digamos, aqueles que suportam serviços culturais, a estética ou o turismo que fazemos. Mas, de facto, o que é que acontece? A nossa economia aprecia aquilo que é o serviço direto, a alimentação, a madeira, aquilo que pode ser extraído diretamente, a água que necessitamos para a alimentação ou para consumo humano. Não aprecia minimamente aquilo que são os serviços de suporte ou os serviços de regulação do clima e pouco, ou em pequena parte, aquilo que são os serviços culturais ao nível da estética. No entanto, todos estes serviços estão interligados no ciclo da água e, efetivamente, as nossas cidades necessitam das zonas protegidas para lhe fornecerem água. No entanto, nós só protegemos muitas vezes estas zonas porque talvez seja bonito e possa haver um turismo sustentável, não é? Ora, o que é que acontece quando nós não valoramos corretamente o serviço dos ecossistemas? É que os serviços da natureza têm um gráfico daqueles, ou seja, existe um balanço, existe um equilíbrio. Na nossa valoração, o gráfico transforma-se assim. É aquilo que serve o propósito da necessidade humana imediata, a alimentação. No entanto, obviamente, que as zonas úmidas têm, digamos, não apenas o papel de purificação da água ou de fornecimento de água, mas de regulação de todos os fluxos hídricos e são absolutamente fundamentais para o equilíbrio climático. E se nós fizermos uma avaliação económica, vamos ver que, efetivamente, uma zona que tenha, por exemplo, mangal e onde seja produzido, por exemplo, camarão, não é? Pode ser vista de muitas formas, pode ser vista apenas por aquilo que é a produção de camarão e aquilo que é a extração de floresta de mangal, mas que ao fim de algum tempo nós vamos ter que fazer o quê? O restauro daquele ecossistema. Ora, se nós formos ver qual é que é o custo do restauro daquele ecossistema ou a substituição daquele serviço por uma infraestrutura
humana que proteja a zona costeira, ela vai ter um custo muitíssimo elevado. E, portanto, a última coluna diz-nos que a proteção face às tempestades tem um benefício económico muito superior àquilo que é apenas a parte extrativa desta zona úmida. E, portanto, isso remete-nos para a necessidade de fazer uma avaliação económica dos serviços dos ecossistemas. Mas remete-nos também para uma questão fulcral, que é a água como direito humano. E este é o último aspecto que eu gostaria de salientar. Porquê é que temos que ver a água como um direito humano? Porque a água é, por definição, um bem público. Por mais que nós queiramos transformá-lo num bem privado, a água é um bem público. E porquê? Porque, por definição, um bem público significa que qualquer pessoa tem acesso a ela e não pode evitar que outros tenham acesso a eles. Naturalmente, se algum de vocês for beber água, não me impede de eu ir beber água também. A única forma de impedir é privatizando, artificialmente, para criar, digamos, um mercado de commodities que pode ser, digamos, especulativo. E aí, obviamente, que nós perdemos tudo aquilo que tem a ver com o desígnio do desenvolvimento, o desígnio da equidade no acesso, como nesta definição sobre aquilo que é uma abordagem de direitos humanos feita por Kofi Annan. Há também quem diga que há 4 gerações de direitos humanos, em que haveria uma geração nobre, que são os direitos cívicos e políticos, depois os direitos económicos e sociais, os direitos culturais e, finalmente, os direitos ambientais, e, portanto, a água seria nesta 4ª geração. Pois não é verdade. É porque, na verdade, os direitos humanos são indivisíveis. E, portanto, não importa se é um direito cívico como a liberdade ou se é um direito como a água, em termos de acesso. E, portanto, a todos cabe-nos garantir este direito humano, ou seja, o acesso em termos suficientes, seguro, aceitável, fisicamente acessível e economicamente viável. E essa é a definição da água como direito humano. Mas vamos ver também aqui os entendimentos errados. Obviamente que se confunde o direito humano à água como a água de borla. Não é a mesma coisa, mas tem que ser uma água garantida em termos economicamente viáveis. Também como propriedade totalmente pública. Não necessariamente. Propriedade pode, digamos, o fornecimento do bem pode ser eventualmente privatizado, o que não pode ser privatizado é a água. E isso só pode existir com um Estado muito regulador e fortemente regulador. Porque as experiências que foram feitas, por exemplo, na Bolívia, que é uma experiência que a OECAS conheceu bem enquanto trabalhámos lá, foi um fiasco. Porquê? Porque foi privatizada todo o acesso à água e o Estado não tinha qualquer poder regulatório. Era um Estado muito débil a contar com uma empresa transnacional totalmente poderosa e que a única coisa que fez foi apropriar-se do lucro e enviar o lucro para a França. É claro que isto deu um conflito chamado a Guerra da Água na Bolívia. E, portanto, obviamente, os grandes desafios é como gerir a água como um bem público e, portanto, na área dos chamados comuns. E aí, obviamente, que há cada vez mais cidadãos e organizações a chamar a atenção para isso. E temos aqui exatamente este exemplo desta campanha no Canadá e que apela a que, bom, se temos água aqui à nossa disposição para beber, porque é que vamos comprar água engarrafada? Porque, obviamente, aquilo que estamos a fazer é não só incorporar mais água na própria garrafa, porque não é só a água que está lá dentro, é também a do vasilhame, mas é toda a lógica de geração de lucro que está por detrás dessa exploração. E, portanto, era esta mensagem que eu vos queria passar enquanto educação para a sustentabilidade no âmbito da água. Muito obrigado.